Vamos continuar aqui na nossa ideia de franquia. Vamos continuar fazendo a leitura do nosso artigo 2º da Lei 8955. Vamos aí. Bom, gente, o que acontece nesse tipo de contrato? Nesse tipo de contrato, o franqueador, deixa eu só colocar o nome aqui das partes, cede ao franqueado, o direito de quê? De uso de marca ou de patente, que vai ser associada ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia, de implantação e administração de negócio ou sistema operacional, tudo feito pelo franqueador. Deixa eu pegar isso daqui, deixa eu partir aqui para ficar fácil de você entender. Esse daqui, essa parte que eu estou circulando aqui de vermelho, é justamente a razão de ser, o objetivo, o conteúdo do contrato de franquia. O que o franqueador ele vai passar para o franqueado é justamente, gente, ou a franquia. Existem franquias que são franquias só de distribuir produtos. Por exemplo, tem uma franquia da Arezzo, meninas. Então, eu vou só distribuir produtos porque eu recebo o produto pronto. Existem franquias onde realmente você vai preparar o produto, como no caso da história da McDonald's. Existem franquias de serviços, feito é a franquia do Ceres e por aí vai. Todos esses tipos de franquias, eles são possíveis. Nesse caso, o franqueador, ele vai passar para o franqueado também, gente, a questão relativa ao sistema operacional que ele utiliza, a forma de atender aos clientes. A ideia da franquia é de padronização. É de eu chegar aqui na loja do Boticário em Recife e saber que eu vou ser atendida do mesmo jeito na loja de Salvador, na loja do Rio de Janeiro e por aí vai. Até a musiquinha ambiente que vai estar tocando, o fardamento dos funcionários, tudo vai ser igual. Vejam, como ele vai envolver aí a possibilidade do franqueado se utilizar de marca ou patente que são desenvolvidos pelo franqueador, se envolve marca, se envolve patente, esse contrato precisa ser registrado no INPI. Mas espera aí, deixa a gente te explicar isso daqui bem direitinho para você não fazer confusão. Deixa eu explicar isso daqui, vamos conversar. Entre franqueado e franqueador, para o contrato produzir seus efeitos, ele não precisa estar registrado em lugar nenhum. Ele tem que ser escrito, como a gente falou, mas ele não precisa estar registrado. Porém, como eu vou me utilizar de uma marca ou de uma patente de outra pessoa, até para eu não ser penalizada por isso, falamos disso na nossa aula de propriedade industrial, seja no âmbito civil, seja no âmbito criminal, de utilização de concorrência desleal, esse contrato ele precisa estar registrado no INPI. Se eu vou começar a produzir sanduíches da McDonald's, da maneira que eles atendem, do tempo que eles fazem, pronto, eu preciso registrar isso no INPI, certo? Gente, como praticamente tudo na nossa vida, o contrato de franquia, ele vai ter benefícios, ele vai ter bônus, ele vai ter ônus, né? Alguém já foi lá, alguém já deu certo antes de você, não é você que vai dar a sua cara a tapa. Agora, por isso a pessoa vai te cobrar e também tem outra coisa. Se você quer ser uma pessoa independente, se você quer constituir uma empresa da maneira que você quiser, não vá constituir uma franquia. A mesma coisa, né? Fazendo a comparação a grosso modo. Você quer ser independente, você vai morar num condomínio. Tem gente que é super difícil de conviver em sociedade, vai morar num condomínio, não. É assim na franquia. Né? No momento que se destinar determinada quantia para publicidade, você vai ter que contribuir. No momento que o franqueador, obviamente que isso vem tudo disciplinado em contrato, resolver mudar o layout das lojas, tudo você vai ter que fazer. Então, essa é a ideia, tá? Se você quer independência, não é esse contrato que você vai fazer na sua vida. Vamos continuar aqui adiante. O que é que o franqueado paga? Deixa eu só pegar uma outra coisinha. O franqueado, gente, ele paga uma remuneração, certo? Ele paga uma remuneração, que eu vou chamar aqui de ponto número 3. Lembra que eu disse que uma franquia da McDonald's custa mais ou menos 2 milhões? Então, ele paga a taxa inicial de aquisição. Quando eu digo 2 milhões, é a taxa inicial, para você começar lá o seu contrato. Afora isso, o franqueado ele vai ser responsável em adquirir um móvel, o imóvel, os móveis, em pintar, fazer reforma.
principalmente essas grandes franquias, elas disciplinam tudo. Até muitas vezes quantas vagas de estacionamento você vai ter. Imagina a McDonald's assim, você tem que ter espaço para o drive-thru. Se vai ter primeiro andar, se não vai ter, tudo isso é por conta do franqueado, certo? O franqueador, ele está te cobrando essa taxa inicial para você entrar ali na dança da ideia que ele tem. Professora, 2 milhões eu acho que é um bocado de dinheiro, mas eu consigo pagar. Depois disso, eu compro minha franquia e fico livre? Não. O franqueado, gente, ele vai pagar o tempo todo ao franqueador. Durante todo o transcorrer do contrato, o franqueado, ele vai pagar royalties ao franqueador. Ele tem que pagar royalties. Esses royalties vão constituir um percentual acertado pelas partes, que pode ser mensal, trimestral, anual, o que ficar convencionado entre eles. Mais uma vez, que fique aí destacado para vocês que não há vínculo empregatício de parte a parte. E aqui vale uma observação. Nem há vínculo empregatício entre franqueado e franqueador. Haja vista que essa não é uma relação trabalhista e, mais importante ainda, não há vínculo empregatício entre os seus empregados. Imagina se isso acontecesse, seria um perigo, ninguém ia querer franquear uma marca. Por mais que o franqueador esteja de olho o tempo inteiro na franquia, mas e daí? Se ele de repente começa a burlar direitos trabalhistas, não pagar, não há responsabilidade. Gente, o que se passa é aquela expressão que a gente sempre a utiliza em inglês. O que se passa é um know-how. Mas isso quer dizer necessariamente que o franqueador ele garante que o franqueado vai dar certo? Não, absolutamente. Isso não é uma cláusula contratual, isso não é uma garantia. O franqueador ele senta para o franqueado e diz, olha, comigo deu certo assim, 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 assim. Pronto, agora se vai dar certo com você, tem casos aqui em Recife mesmo, em Olinda, que é a cidade ao lado, que uma McDonald's fechou. Então, se você tiver uma administração ruim, você fecha até mesmo a McDonald's, né? Você acha isso inimaginável. Uma questão que permeia os nossos tribunais sobre franquia é: aplica-se entre as partes contratantes o CDC? Existe uma relação de consumo? Porque, vejam, não existe relação trabalhista, de maneira alguma. Acabamos de dizer, e isso é algo preconizado pela própria lei. Mas, entre as partes, deve-se aplicar o CDC? O franqueado, ele é um consumidor frente ao franqueador. Observe, gente, claro que eu não estou tratando aqui dos clientes, do franqueado, não. Entre franqueado e franqueador. O que é que a gente tem sobre isso que você pode levar para a sua prova? Vejam, aqui a gente vai dizer que, eu não vou ler a decisão inteira, está aqui para vocês, slide não serve para isso, mas está aí no material de vocês, é só vocês lerem. Vamos para a parte que interessa. Deixa eu só pegar a canetinha amarela. Às vezes ela quer ter vida própria, às vezes ela tem. A gente vai para a parte que interessa. Não se configura relação de consumo entre franqueado e franqueador. Não há relação de consumo, tá? Sendo assim, é inaplicável o CDC. Por isso, o que você vai aplicar é qual é a legislação que vai reger as partes. A legislação é a lei própria, a 8955, porém, como dissemos, ela é uma legislação bem curta. De maneira subsidiária, iremos aplicar os contratos, as disposições contratuais do Código Civil. Então, vou repetir. Entre as partes contratantes, franqueado e franqueador, a primeira coisa é você aplicar a lei específica, 8955. Naquilo que ela silenciar, eu aplico de maneira subsidiária o Código Civil Brasileiro, que é aplicado de maneira subsidiária para os contratos em geral. Aqui também, gente, essa daqui foi uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas que repetiu algo que já vem sendo aí decidido, até por informativo de jurisprudência do nosso STJ, que está justamente aqui, ó. Em tal cenário, o que se deve aplicar subsidiariamente num contrato de franquia não é o CDC, porque também é legislação especial, mas sim o Código Civil, tá? Transplantar para o CDC um contrato regulado por lei especial e que contém regras jurídicas próprias sobre a formação do contrato, com sanções específicas, não parece ser da melhor técnica. Então, é justamente essa discussão aqui do STJ se aplicava
ao contrato de franquia entre franqueado e franqueador, o CDC, não. Lei específica e subsidiariamente o CC. Gente, só para a gente deixar aqui franquia é um contrato bem interessante, né? Acho que é um contrato bem legal de se estudar, mas aquilo que eu disse a vocês no começo é bem verdade. Assim, é um contrato que o advogado tem que estabelecer tudo muito assim disciplinado, para que nenhuma das partes, né, se dê mal. Uma coisa que sempre deve ficar estabelecida é a possibilidade de não concorrência, fim do contrato de franquia. Porque muitas vezes o franqueado, eu não falo dessas grandes redes que são quase imbatíveis, mas, por exemplo, aí eu tenho uma loja de pastel, vendo pastel. Começa minha marca, ela começa a ser boa, ela começa a fazer sucesso, e ali eu faço um contrato de 5 anos com o franqueado. Ele pega todo o meu know-how, toda a minha forma de fazer pastel, acaba o contrato e vai fazer concorrência, tá? Com tudo que ele sabe da minha loja, da minha forma de fabricar. Então, é muito indicado que nesse tipo de contrato se coloque a possibilidade de não concorrência por parte do franqueado, por um tempo aí razoável, tá? Porque senão seria uma forma efetivamente de concorrência desleal. Em alguns casos, esse contrato de franquia, ele também prevê o que chamamos de franqueado master. É uma coisa interessante. Também, gente, depende de disposição entre as partes, tá? Depende, a nossa lei deixa muito livre para as partes estabelecerem. Mas o que é esse franqueado master? O que é a franquia master para vocês entenderem? É assim, deixa eu pegar aqui a nossa canetinha. Ela vai ser do seguinte, abrindo aqui um parênteses. Você tem um franqueador, e simplesmente você tem, ele nunca pensou, às vezes, nem em franquear. Às vezes, a primeira pessoa que demonstra interesse é que o franqueador diz, rapaz, realmente, eu poderia franquear essa minha marca. E você tem esse franqueado aqui primeiro. Esse franqueado primeiro, ele pode ser, não necessariamente será, ele pode ser, por previsão contratual, o que chamamos de franqueado master. O que é que isso significa dizer? Se a partir dali forem abertas 2, 3 franquias, elas terão que pagar royalties não só ao franqueador, como também ao franqueado master. É uma forma de se reconhecer aquela pessoa que foi lá e acreditou pela primeira vez naquela franquia. Mas repito para você, isso depende de disposição contratual. Não é todo o primeiro franqueado, é franqueado master. Tá certo? Vamos adiante? Vamos tratar aqui agora, gente, de um contrato também bem praticado no nosso dia a dia, só que esse contrato não tem lei. Não tem lei. É um contrato que existe em alguns projetos de lei, já desde o início do ano 2000, tramitando, mas não temos lei. Mas é um contrato plenamente reconhecido pela doutrina, plenamente reconhecido pela jurisprudência pátria, e que, por vezes, aparece nas provas, que é o contrato, é outro nomezinho que normalmente a gente só utiliza em inglês. É o contrato de factoring ou o contrato de fomento mercantil. Vem da ideia de fomentar a atividade empresarial. Também é conhecido como faturização, certo? Essas 3 nomenclaturas podem aparecer para você. Factoring, fomento mercantil ou faturização. Mas está aí uma expressão em inglês que realmente tomou conta, né? E todo mundo chama mesmo contrato de factoring. Como esse contrato não tem previsão legal, a gente tem previsão legal praticamente para tudo nesse país, mas como não tem, a gente vai pegar aqui um conceito de ninguém mais, ninguém menos do que Fábio Ulloa Coelho, que é, né, o papa da nossa matéria. Mas antes de eu ler o conceito, vamos dar um exemplozinho aqui. Se você nunca ouviu falar desse contrato. Imagina que João, um exemplo bem comum, gente, onde isso acontece. João, ele tem um determinado armazém de bairro, certo? Ele é empresário. Tem um armazém de bairro, uma coisa pequenininha, não precisa ser necessariamente pequena, mas para vocês entenderem. Eu chego para João, eu, Renata, consumidora, e digo, João, vê só, eu estou fazendo uma reforma na minha casa e eu quero comprar 50 mil no teu armazém. Poxa, 50 mil é muito até para uma loja grande, quanto mais para um armazém de bairro. Mas, João, não vamos passar cartão. João diz logo, né? Se passar cartão, ele tem que pagar a taxa de administração. João, eu vou te dar 5 cheques pré-datados. Vou te passar um cheque, vou te dar os cheques pré-datados.
Já tratamos sobre isso, que não há previsão legal, mas há previsão simulada, o cheque pré-datado, e eu chego para João e digo, olha, João, então tá aqui. Aqui estão meus 5 cheques. João não vai negar uma venda desse tamanho, fazer falta aí para ele. Vamos imaginar que seja outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Eu entrego os cheques a João, João me entrega a mercadoria e eu vou embora para casa, feliz e satisfeita para a minha reforma ou não. Reforma, né, você só está feliz e satisfeita quando ela acabar e você não tiver morrido, que é a parte mais difícil da obra, da reforma. Bom, gente, o que acontece? João, ele tem ali 5 cheques de 10 mil reais, 5 títulos de crédito que sejam, mas João não tem dinheiro agora. E João precisa de dinheiro agora. Então, muitas vezes, o que é que a pequena empresa faz? Ela vai justamente transacionar acerca desses títulos de crédito com a factoring, como a gente vai ver aqui. Gente, eu digo a você, não só a pequena empresa, mas principalmente ela. A pequena empresa nesse país, ela não vive sem factoring, tá? Não vive. É muito difícil, salvo raríssimas exceções. Para vocês terem ideia, não sei se vocês sabem desse dado, mas a economia brasileira, ela é fortemente movida pela pequena empresa. Não que a multinacional não seja importante. Uma montadora de automóvel dessas, por exemplo, quando diz que vai demitir não sei quantos, causa uma crise, né? Mas quem move fortemente a nossa economia são as pequenas empresas. Não à toa você tem um SEBRAE para auxiliá-las, né, para dar todo o suporte à pequena empresa, porque o governo precisa da pequena empresa. E o SEBRAE, por vezes, ele faz palestras, congressos específicos sobre fatorização, sobre factoring. Aí venham cá, bora aqui para a gente entender como é que isso funciona. Aí, João lida com a factoring, que é de Carlos. Então, Carlos, ele tem uma factoring. O que é que João vai fazer, gente? João vai entregar esses cheques à empresa de Carlos, a factoring, e Carlos vai pagar a ele o dinheiro que ele quer agora. Claro que Carlos não vai pagar a ele 50 mil reais, que é o valor dos cheques. Carlos não é pai dele, não. Carlos, gente, vai cobrar por isso. E diga você, ele vai cobrar juros altos. Ele vai cobrar juros bem altos. Muitas vezes eu estou em sala de aula, aí quando eu termino, né, os meninos na faculdade, primeira vez que ouvem falar disso, alguém diz, professora, isso é agiotagem, professora. Bom, vamos aqui por partes, não é? É bem verdade, vou contar só um segredinho a vocês, histórico, se vocês não sabem. É bem verdade que o Banco Central, aqui no Brasil, ele proibia essa atividade até o início da década de 80, por dizer que essa atividade era ilícita. Bom, mas o que é que a gente diz para a gente corroborar a tese que isso não é agiotagem? A agiotagem é algo ilícito, obrigação natural, que não pode ser cobrado em juízo. Aqui eu tenho uma obrigação que pode ser sim cobrada em juízo, eu tenho um contrato. É que o faturizador, ele presta serviços que vão além de administração de crédito. Mas na prática, gente, quem procura factoring só quer dinheiro. Não quer os outros serviços, não, de contabilidade, administração, não. Quem procura factoring só quer dinheiro. Mas esse é o elemento que a gente utiliza para dizer, não, isso aqui não é nenhum tipo de agiotagem. E eu sempre faço questão de explicar isso, porque às vezes na sala de aula, vocês me ouvindo e tudo mais, você tem um pai, uma mãe, uma pessoa da sua família que lida com isso, aí você, porque isso é agiotagem. E a pessoa não gosta, por óbvio, tá? Essa é uma atividade completamente ilícita, não é reconhecida, não tem previsão legal, mas é totalmente reconhecida pelo STJ, pela doutrina e jurisprudência pátrias. Vamos ver aqui o que diz Fábio Liu. Ele diz assim, pelo contrato de factoring, pelo contrato de fomento mercantil, um dos contratantes, faturizador, vamos só colocar aqui os nomes, Carlos, que tem a factoring, ele vai ser o faturizador. Ele presta ao empresário, faturizado, então João vai ser o faturizado, o serviço da administração de crédito, garantindo o pagamento das faturas por este emitidas. Deixa eu te dizer aqui algumas coisas importantes. Houve uma pressão, gente, se tem algo que não quer perder nesse país é banco, né? Houve uma pressão dos bancos em cima do próprio STJ para que o STJ se manifestasse, como a gente não tem lei a respeito, para dizer que só quem podia ser faturizador era atividade bancária, era banco, né? Banco não quer perder com nada. Não, não. O STJ veio e disse, não, meu filho, qualquer um pode desenvolver atividade de factoring. Qualquer um, meu filho, foi por minha conta, né? Qualquer um, desde que tenha atividade de empresa. Então, mais uma vez,
O fatorizado precisa desenvolver a atividade de empresa, o fatorizador precisa desenvolver a atividade de empresa. Mas não precisa ser instituição financeira. Se você tiver aí curiosidade, só para clarear na sua cabeça, a Associação Brasileira de Factoring, ela diz que um valor mínimo que você deve ter aí para começar uma factoring é pelo menos uns 300 mil. Ela já visto que o principal valor que você vai lhe dar, o principal bem é dinheiro. Mas só a título de curiosidade. Isso aí se tentou. Né? Então, para efeito de prova, não precisa ser instituição financeira, é de empresa para empresa. Gente, na verdade, tudo nesse país tem um motivo, né? Deixa a gente. Tudo nesse país tem um motivo. A gente tem 2 projetos de lei tramitando, como eu disse, num congresso sobre factoring desde o início da década de 2000, desde o início dos anos 2000. Mas, no fim das contas, por que ninguém aprova essa lei? Tem tanta lei para tudo, né? Ao que nos parece, talvez se houvesse aprovação dessa lei, você tivesse uma limitação do valor dos juros. E não é algo que se interessa aqui. Né? Não é algo interessante. Então, não se aprova. Outra coisa que pode aparecer na tua prova, e é a mesma coisa do contrato de franquia, por isso eu não coloquei aqui, só para lhe dizer, mas o raciocínio é o mesmo. Também o STJ já decidiu de maneira pacífica que, na relação entre fatorizado e fatorizador, não há relação de consumo. Não havendo relação de consumo, não se aplica o CDC. Consequentemente, não se aplica na franquia, não se aplica no factoring. Professor, e aí no factoring, o que é que se aplica? Né? Porque na franquia eu tenho uma aplicação da lei específica e subsidiariamente o código. Aqui, gente, a gente aplica as regras em geral dos contratos do Código Civil Brasileiro. E eu quero te mostrar uma outra coisinha, só para a gente encerrar esse contrato, que é completamente diferente da prática e da teoria. Mas para efeito de prova, você vai levar a teoria. Então, vem cá. Nessa situação aqui, o fatorizador, ele tem que ficar responsável. Ele é que vai fazer a cobrança perante o consumidor. E assim, caso eu não pague, caso esses meus cheques não tenham fundo, ele não pode cobrar do fatorizado, não. Porque o fatorizador, ele garante o pagamento das faturas por este emitidas. Quer dizer, se houver prejuízo, o prejuízo é todo do fatorizador. Mas, gente, tá aqui uma coisa que na prática não funciona. Mas não funciona mesmo. Se você... Porque o fatorizador, ele também pode, né, naquela relação que ele costuma ter constante com o fatorizado, ele pode, determinados créditos, ele adquire, ele fiscaliza lá, eu sou uma boa pagadora, eu sou uma pessoa solvente, ele adquire. Determinados créditos, ele pode dizer, não, esse crédito aqui é de uma pessoa que está completamente negativada. Bom, o que acontece na prática? Ele não deixa o fatorizado tranquilo nunca mais na vida. O fatorizador ele vai cobrar 1000 vezes do fatorizado. E nunca mais vai fazer nem negócio com o fatorizado. Mas para efeito de prova, isso não é verdade. Para efeito de prova, o risco é todo do fatorizador. Tá certo? Como eu estava dizendo assim, né? Principalmente esse, que não é um contrato onde a gente tem uma previsão legal, é isso que a gente tem para falar para vocês. Certo? A gente ainda tem tempo para esse bloco. Eu vou então para mais um contrato. Esse contrato, ele é bem do direito civil, mas aí eu tenho uma partezinha na lei que o rege, que é toda do direito empresarial. Então, é dela que a gente vai falar. Que contrato estamos falando? Estamos falando do contrato de locação empresarial. Vamos aqui por partes para a gente se debruçar sobre ele. Gente, a locação no direito brasileiro, ela é regida por uma lei específica. Qual é ela? Vamos lá, para a gente escrever aqui. Ela é regida por uma lei específica, que é a lei de número, uma das leis mais importantes do direito brasileiro, assim, bem da vida prática mesmo da gente. A lei do inquilinato, a lei de locação, 8245 de 91. Essa lei ela vem sofrendo alterações paulatinas posteriores, mas em seu bojo é 8245 de 91. Essa lei, uma lei extensa, né? Locação é uma coisa que faz parte total do nosso dia a dia. Essa locação, essa lei ela trata basicamente de 3 locações, em 3 grandes blocos. Locação residencial, locação por temporada, que é aquela de até 90 dias. Por esses dias, o STJ está tomando uma decisão interessante, ainda não decidiu. Só para você, a título de curiosidade, lá no direito civil. Depois para você olhar, mas ele está discutindo esses dias. É no caso das locações, principalmente pela popularização do Airbnb aqui no Brasil, se eu tenho imóvel, se eu faço locação por temporada,
E a grande discussão do STJ é quem decide é o proprietário, isso eu estou falando em prédio, né? De apartamento. Quem decide é o proprietário, se pode fazer a locação por temporada, ficar trocando o tempo todo de inquilino, né? A cada 10 dias, 5 dias tem uma pessoa diferente. O que é que deve prevalecer? É a sua livre escolha no seu direito de propriedade, ou isso, de certa maneira, prejudica a vizinhança, já que você tem ali uma grande, né, gente entrando, saindo e tudo mais. Bom, o STJ vai se manifestar sobre isso. Mais uma vez, né, gente? A gente falou hoje que o STJ se manifestou sobre Uber, agora ele vai se manifestar sobre uma situação que é trazida totalmente pelo Airbnb e por aí vai. Bom, mas eu falava em 3 grandes blocos: locação residencial, locação por temporada e locação empresarial. Basicamente, em regra, o que vai configurar uma locação como sendo uma locação empresarial é a sua finalidade. Gente, por que é importante a gente discernir, a gente diferenciar se uma locação é residencial ou se ela é empresarial? Porque o locatário de empresa, ele tem mais direitos do que o locatário de residência. Eu gosto de fazer, deixa eu pegar meu material aqui em branco, para fazer um desenho aqui para vocês. Só para ficar visivelmente mais fácil. Eu gosto de fazer assim, ó, sobre a nossa lei de locações, sobre ela, a seguinte pirâmide, para vocês não esquecerem. Da seguinte maneira. Aqui estão os direitos do locatário da locação por temporada. Quase, né? Quase nada, um contrato simples e tudo mais. Depois vem os direitos do locatário de residência, a locação residencial, a locação civil. E aqui eu tenho a locação empresarial. Locação empresarial. E mais ainda, daqui a pouco eu vou dizer a vocês toda a parte dos artigos, mais ainda, gente, a locação empresarial. Professora, de novo, sendo que agora é locação de empresa situada em shopping center. Então, está aqui quem tem menos direitos até quem tem mais direitos. Por quê, gente? Se o locatário de empresa ele já tem direitos, imagina o locatário de empresa situada dentro de shopping center. Vamos conversar sobre isso. Uma atividade empresarial, para ela ser bem estruturada, ela deve estudar qual é a sua vizinhança. Onde é que ela vai se instalar? Isso é básico. Muitas vezes as empresas fecham porque simplesmente não estudaram onde foram se situar. Tem uma Subway aqui em Recife, olha que Subway, né, das franquias também mais conhecidas, assim, uma franquia de R$500 milhão ou perto disso. E tem uma que fechou aqui agora há pouco, numa avenida super movimentada de Recife, super movimentada, das principais avenidas de Recife. Por que ela fechou? Na minha opinião, eu não sei não. Mas é uma avenida que as pessoas só passam de carro, não param ônibus perto, não tem escola perto, você não vê pessoas andando, tá certo? Você não vê, né? É puramente assim, uma via de carro e que não tinha basicamente estacionamento. Tinha 2, 3 lá, 2, 3 vagas de estacionamento. Enquanto que tem outra, assim, um bairro ao lado, que é um bairro até aqui em Recife, que tem muito escritório de advocacia, um polo jurídico daqui, que vive lotado a hora que você passar. Mas é isso, gente. Se eu vou, né, essa popularização das farmácias, mas qual é o melhor lugar para eu abrir uma farmácia? É perto de um hospital. Porque você sai ali lá, passando mal, você é medicado, mas vai para casa. O que é que você quer? Você quer um remédio, 5 vezes mais caro, mas você quer ficar bom. Melhor coisa para abrir perto de faculdade é o quê? Livraria? Não. Melhor coisa para abrir perto de faculdade, veja se a sua não tem, é bar. Né? Coisa que dá mais certo. Mas é isso. A atividade, ela precisa estudar onde ela vai se instalar. Então, a empresa, muitas vezes, aquele ponto comercial, quando ele muda a sua localização, ele muda a sua clientela. E isso pode fazer com que ele realmente vá à derrocada. E mais ainda, é a locação dentro do shopping center. Por quê? Porque o shopping center ele pertence todo ao mesmo grupo econômico. E aí, se amanhã não quiserem renovar com tal loja, ela vai ter que sair daquele shopping center. Por isso que a lei faz esse tipo de proteção, tá? Mas vamos nos centrar aqui na locação empresarial. Gente, o que é que o locatário de empresa tem, né? De empresa normal, empresa em shopping, tanto faz. O que é que ele tem que o locatário de residência não tem? Ele tem direito a ser mantido compulsoriamente no imóvel.
mesmo contra a vontade do locador. Por quê? Ele tem direito, que é isso que você precisa saber para efeito de prova, a chamada ação renovatória. Essa ação renovatória é para isso. É para que o locatário ele seja mantido de maneira compulsória no imóvel, a lei do locador. Mas, professora, e o direito de propriedade constitucionalmente garantido? Porque o locador ele tem o seu direito de propriedade. Você vai diminuí-lo frente a um direito contratual? É, mas ele estipulou aquele contrato de locação porque quis. Gente, muitas vezes a pessoa diz assim, eu tenho um imóvel tal, eu vou alocar para uma empresa, eu vou ganhar mais dinheiro. Com certeza vai, mas saiba que o seu direito de propriedade pode estar francamente diminuído. Mas vamos fazer o seguinte, como o nosso tempo vai acabar, fiquem com essa informação. Na locação de empresa, o locatário pode renovar o aluguel compulsoriamente. Para isso, ele vai propor ação renovatória. O que é que você precisa saber para efeito de prova? Quais são os requisitos da ação renovatória? Você precisa memorizá-los necessariamente. Mas eu falo disso no próximo bloco.